a sua vida, os seus anseios. Sábado é o último dia da semana, né? E eu sempre costumo pensar da seguinte forma quando chega no sábado: respirar e entender que eu venci mais uma semana. Muitos não estão mais aqui hoje. Muitos que um dia estiveram, hoje não estão, por vários motivos, várias razões, mas glória a Deus, eu e você, nós estamos aqui. Nós vencemos mais uma semana. E é interessante pensar sobre isso porque foi uma semana de luta, mais uma semana de luta. Quem aqui teve luta essa semana? Vixe, não tem como levantar aqui. Mas foram muitas lutas. Foram muitos levantes do inimigo para me fazer parar, para fazer você parar. Sabe, talvez situações na sua casa, com sua família, com seus pais, no seu emprego, com seus amigos, seus relacionamentos, seu casamento, quem é casado, a minoria aqui por enquanto, vamos casar. Opa, abençoa. Então, são situações que acontecem nas nossas vidas, de levantes do inimigo, planos e projetos de Satanás para nos fazer parar, para nos fazer desistir durante a semana. Mas o Senhor é tão bom, como a Vitória cantou, tu tem sido tão bom, tu tem sido tão fiel, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado. Então você pode respirar, aliviar e falar: o Senhor me fez vencedor. Mas você pode dizer: Rafa, mas eu pequei essa semana, eu entristeci o coração de Deus essa semana, eu falei coisas que não deveria falar, eu olhei coisas que eu não deveria olhar, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Mas ainda assim, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque o pecado não é capaz de derrubar aquilo que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. O pecado, ele já foi vencido há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. O Senhor já sabia e Ele já, naquele momento, Ele já se entregou, sabendo do peso dos nossos pecados, daquilo que nós cometeríamos hoje. Então, eu quero dizer que você é um vencedor, por isso, entregue ao Senhor as suas cargas, sabe? Se você chegou aqui nessa noite se sentindo culpado, carregando algum fardo, algum peso, alguma acusação, lance diante do Senhor. Não permita que nada roube a essência desse momento de ser ministrado pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes a culpa e a acusação são como uma dor de cabeça latente, fica assim latejando, culpando, lançando aquela semente na nossa mente, e isso nos prende, nos atrapalha de sermos ministrados. Mas que nessa noite você possa lançar diante do Senhor tudo aquilo que pode te atrapalhar de receber algo novo da parte dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti agora, Pai. Nós nos entregamos em Tua presença agora, e nós queremos entregar a Ti, Senhor, todo fardo, todo peso, Senhor, todo cansaço, toda angústia, toda culpa agora, toda acusação, Senhor, que seja lançada aos Teus pés agora, Senhor Jesus. Pai, assim como Maria escolheu a melhor parte, Senhor, a qual não foi tirada dela, Senhor. Jesus, nesse momento nós queremos escolher também a melhor parte, que é estar aos Teus pés, Senhor Jesus. Nós queremos estar neste lugar, ó Deus, neste lugar onde nós conseguimos ouvir a Tua voz, onde nós podemos sentir o toque das Tuas mãos, Senhor. Nós queremos estar, Pai, neste lugar, Senhor, onde nós podemos colocar a cabeça no Teu colo, ó Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito. Senhor, como foi lido
Ó Pai, nós não sabemos como orar, Senhor Jesus, mas o Teu Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, interceda por nós. Pai, interceda por nós. Talvez aqui tenham corações angustiados, Senhor, corações que já não conseguem mais falar contigo por algum motivo. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor interceda por mim, interceda por esses corações, Senhor Jesus. Pai, que nesse momento precisam de um alívio, precisam de um renovo da Tua parte. Nós te pedimos, Senhor, prepara nossos corações, prepara, Espírito Santo de Deus, a nossa mente agora, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos receber mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo. Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, mas nós queremos viver algo novo contigo. Espírito Santo, como já foi declarado também nessa noite, nos leva, Senhor, a um lugar mais íntimo, a um lugar mais profundo. Nós queremos conhecer Teu coração, nós queremos conhecer as profundezas do Teu coração. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduza. Pai, nós clamamos agora, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tua palavra diz, Senhor, batei, batei e abri-se-vos-á. E nós clamamos agora pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós clamamos por Ti agora. Espírito Santo, envolva-nos, Espírito de vida, nós clamamos a Ti agora, Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, que nós queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Nos prepara, Senhor, prepara o nosso espírito para receber mais de Ti. Pai, tira toda distração das nossas mentes agora, todo pensamento contrário, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva para junto de Ti, Pai, eu desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1, que diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os dois juntos. Isaque chamou seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou-lhe Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, pôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que teme a Deus, portanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te compilarei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto me obedeceste. Então retornou Abraão e os seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Pode se sentar. Eu fiz questão de ler o texto todo, para que a gente possa ter uma compreensão melhor daquilo que eu quero falar, conversar com vocês nessa noite. Esse texto ele é extremamente conhecido, inclusive foi o mesmo texto que o irmão Cassiano usou para ministrar na semana passada. E o texto fala sobre o chamado de Deus, a convocação que Deus deu a Abraão para ir até o Monte Moriá e lá sacrificar Isaac, seu filho, o seu único filho, como a palavra faz questão de enfatizar, o seu único filho, o seu filho amado, a quem ele amava tanto. Deus, ele falou com Abraão: Abraão, vai lá no Moriá e eu quero que você apresente Isaac como sacrifício. E prontamente Abraão, que demorou anos para receber, a promessa do filho, que era Isaac. Isaac foi uma promessa do Senhor para Abraão e para Sara. E que passaram anos para que Isaac fosse concebido, para que ele viesse ao mundo. E depois que Isaac nasceu, passado alguns anos, o Senhor vira para Abraão e pede Isaac em sacrifício. E o que aconteceu, como nos fala o texto, Abraão se levantou no outro dia cedo, pegou Isaac, chamou mais 2 servos, preparou a lenha, cortou a lenha e
pegou o jumentinho e saíram para o lugar que Deus havia direcionado, lugar que Deus havia chamado ele. E eu fiquei meditando um pouco sobre esse texto e refletindo sobre o tema do nosso mês, que é começando o ano sendo Isaac, o sorriso da família de Deus. O significado do nome Isaac é ele sorriu, ou ele sorri em algumas traduções, ou também filho da alegria. E eu fiquei pensando nisso, começando o ano sendo um Isaac, o sorriso da família de Deus. E meditando nesse texto, aqui no versículo 2, quando Deus ele ordenou que Abraão fosse à terra de Moriá para sacrificar Isaac, eu entendi ali Deus chamando Abraão para viver uma experiência com ele. Não foi um chamado qualquer. Não foi assim: Abraão, sai da tua casa e vem aqui que eu quero falar contigo no Moriá. Vai pegar 3 dias aí de estrada só para a gente bater um papo e tchau, obrigado. Não, Deus estava chamando Abraão para um lugar de experiência com ele. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele não nos move em vão. Deus, ele não nos chama para um lugar em vão. Deus, ele sempre vai nos chamar para um lugar para que nós tenhamos uma experiência com ele. Muitas vezes esse lugar é um lugar geográfico. Muitas vezes é preciso que você saia de onde você está, vá para um outro lugar, como o Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor também estava fazendo um convite a Abraão para que ele se movesse, para ter uma experiência com ele. Foi um chamado a uma saída geográfica, a um deslocamento geográfico. Mas o Senhor, ele também nos chama para um lugar de intimidade. Esse lugar também é o nosso quarto. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Esse também é um convite do Senhor para que nós tenhamos uma experiência com ele. Sábado, 6 horas. Tem culto do quê? Dos jovens e adolescentes. Então, todo sábado, você já sabe que existe um chamado de Deus para que nós tenhamos aqui também uma experiência com ele, um encontro com ele. Então eu quero dizer para você nessa noite que você não veio aqui em vão. Se você está aqui, se você veio para cá, e se você respondeu a esse chamado do Senhor em estar aqui, é porque o Senhor também quer ter uma experiência com você nessa noite. Amém? Fazer como o irmão Cassiano. Posso ouvir um amém? Amém. E Moriá foi o lugar onde, após anos dessa história de Abraão e Isaac, após muitos anos, foi o lugar onde foi construído o templo do Senhor. Foi o lugar onde foi construído o lugar de habitação de Deus. E toda essa passagem aqui do Gênesis 22, ele também aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício perfeito do Senhor. Ele como cordeiro que seria morto no meu e no seu lugar. Que foi morto no nosso lugar. Então, toda essa passagem, ela tem um contexto profético. Ela tem um contexto muito mais além daquela época. E eu, pesquisando um pouco, eu vi que Moriá, um dos nomes que é chamado Moriá, é um lugar da presença de Deus, é o lugar da casa de Deus. Então, entenda que Deus estava chamando Abraão para um lugar onde ele teria uma experiência
com a presença do Senhor, para um lugar que futuramente seria chamado a casa de Deus, a habitação de Deus. E o Senhor nessa noite nos chamou aqui também para esse lugar. Porém, existia a ordem de sacrificar algo. E eu fiquei pensando sobre isso. O quão difícil, eu não sou pai ainda, daqui a uns 7 anos, já depois de casado, muito bem casado, 7, 8 anos, em nome de Jesus, a gente vai ter um menino aí. Mas eu não sou pai, não consigo ainda sentir o que é o amor de ser pai, de ter um filho. Mas eu imagino que é um amor imenso, é um amor inexplicável. E Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu único filho. Você consegue mensurar a profundidade desse convite do Senhor, dessa ordem do Senhor? Nayara, você é mãe do Arthur e da Alice. Se Deus chegasse para você hoje e falasse: Nayara, eu quero que você sacrifique o Arthur. Você vai pegar o Arthur amanhã cedo, vai subir o monte e vai sacrificar o Arthur. Qual seria seu sentimento? Amém. Eu não sou pai, mas talvez eu ficaria desesperado. Senhor, meu filho, como assim, meu filho? Eu não sei. Porque é algo muito precioso. Mas a Nayara disse que já entregou a vida dos filhos dela na mão do Senhor. E eu e você? Será que nós temos coragem de entregar aquilo que é precioso para nós, por amor e obediência ao Senhor? O que é que tem sido precioso para mim e para você hoje? Os nossos pais, nosso trabalho, a faculdade, o ministério, o iPhone 13, quem tem, o 12, um carro. O que é precioso para você? O que você consegue colocar como precioso? E será que, se o Senhor nos pedisse isso, aquilo que eu e você conjecturamos como precioso, será que hoje nós teríamos coragem de entregar ao Senhor também? Por amor e obediência? Sei lá, talvez você tenha um sonho de se tornar um grande médico. Esse sonho ser um médico, um cientista, um pesquisador. É o seu sonho. É aquilo que você mais almeja. Mas se o Senhor falasse para você hoje: Mirela, eu quero que você me entregue o seu sonho. Eu quero que você viva algo totalmente diferente. Qual seria a resposta do nosso coração para o Senhor? Em amor e obediência. Será que nós teríamos essa mesma fé que Abraão teve? Esse mesmo amor e essa mesma obediência de entregar sem questionar, de entregar sem indagar, de entregar aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor por amor e obediência a Ele? Algo que me chamou a atenção também é que um convite ao lugar da presença do Senhor, ele exige muitas vezes de nós um sacrifício.
O Senhor convocou Abraão a um lugar de encontro, mas também estabeleceu para ele um sacrifício. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que estamos dispostos a sacrificar algo pelo Senhor nessa noite? Será que nós estamos dispostos a colocar algo sobre o altar nessa noite? Ele nos chama para um lugar de encontro. E se preciso colocar um sacrifício, será que nós temos coragem de sacrificar por Ele, por amor a Ele? Então, o tema é começando o ano alegrando o coração do Pai. Podemos colocar assim, talvez em outras palavras. O que eu preciso fazer de diferente do ano passado, para que esse ano eu possa começar o ano alegrando o coração de Deus? A gente está finalizando aí o mês de janeiro, mas o que é que eu posso fazer para alegrar o coração do meu Pai? O que precisamos entregar no altar para alegrar o coração de Deus? Afinal, essa é a razão, esse é o motivo: agradar o coração do Pai. É para isso que nós estamos aqui, certo? É para isso que nós existimos, para agradar o coração dEle, para alegrar o coração do nosso Pai, para alegrar o coração do nosso Senhor. E o que é que eu posso fazer hoje para alegrar o coração de Deus? O que é que eu preciso deixar para trás para alegrar o coração dEle? O que é que eu preciso fazer hoje de diferente do ano passado para gerar um sorriso no coração do meu Pai? Ou eu quero viver esse ano da mesma forma que eu vivi o ano passado? Ou para mim tem sido suficiente, eu já me conformei em viver desse jeito, eu já não me importo mais em alegrar o coração dele. A minha preocupação é alegrar o meu coração, é fazer a minha vontade, é fazer os meus desejos. Afinal de contas, hoje, o que se é muitas vezes pregado por aí, é isso, é o que é cômodo para mim, o que é confortável para mim, aquilo que eu preciso fazer. Não é mais pregado renúncia, não é mais pregado sacrifício hoje em dia. Hoje o Evangelho tem que se adequar a mim, e não eu tenho mais que tomar a minha cruz e seguir a Cristo. É a cruz que tem que me seguir, é do meu jeito, é pelo meu caminho, é pela minha direção, é pela minha razão. Quando na verdade o Evangelho de Cristo não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre aquilo que nós devemos abrir mão para agradar a Ele. É sobre aquilo que nós devemos deixar para trás para que o coração dele seja alegrado, para que o coração dele esteja feliz, contente conosco. Que não é simplesmente sobre sacrifício, mas é sobre obediência. Não é simplesmente sobre ser provado, mas é sobre obedecer e ir para este lugar de dependência no Senhor. E sairmos do centro e pararmos de pensar na nossa dor, no nosso sofrimento, em deixar algo e começarmos a pensar naquilo que Ele sofreu por mim, por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque se alguém realmente pagou um preço, foi Ele. Se alguém verdadeiramente tem marcas e carrega essas marcas até hoje, é Jesus. E quando nós chegarmos lá no céu e formos nos encontrar com Ele, nós poderemos olhar para as mãos dEle e veremos as marcas dos cravos que o prenderam na cruz. Então, queridos, é um tempo onde eu e você, nós precisamos sair do centro e parar de buscar aquilo que é confortável para mim, aquilo que alegra simplesmente o meu coração, que me deixa num lugar cômodo, e começar a pensar: eu fui criado para agradar o coração do meu Pai,
O que é que eu preciso fazer hoje para agradar o coração dele? O que é preciso que eu deixe para trás para alegrar o coração do meu pai? O que move o coração do filho é fazer a vontade do pai. Abra comigo em João capítulo 4, versículo 34. João 4, versículo 34. Se você está com sua Bíblia, marca esse versículo. Ou marca no seu celular para você meditar depois. João 4, versículo 34. Já está aí na tela, mas deixa eu achar aqui. E explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus diz: olha, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, aquilo que me move, é fazer a vontade do meu Pai. É alegrar o coração do meu Pai, é consumir a obra que o meu Pai me mandou vir fazer. É isso que move o coração de um filho, agradar o coração do seu pai. E é isso que deve mover o meu e o teu coração nessa noite. É por essa motivação que eu e você devemos caminhar todos os dias. É por essa motivação que o meu e o teu coração deve começar a se inclinar. Começando o ano, sendo um sorriso para a família de Deus, para a casa de Deus, para a presença do Pai. Foi isso que Abraão nos ensinou com o sacrifício de Isaque. Isaque, ele chegou um momento onde ele virou para o pai e disse: pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? Aonde está? Eu não estou vendo, só tem nós dois aqui. Eu estou carregando a lenha. As brasas estão aqui. Mas eu não estou ouvindo bé. Não tem. Cadê o bé? Cadê? Cadê o sacrifício? Cadê aquilo que nós vamos sacrificar lá em cima? E Abraão respondeu para ele: filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si o sacrifício. E eu fico tentando imaginar a cena e pensando no momento que eles chegaram lá em cima do monte. E aí Abraão começou a preparar o altar. Isaac olhando para um lado, olhando para o outro. Cadê o carneirinho? Não tem carneirinho. Meu Deus, se fosse eu estaria numa aflição. Meu pai do céu, o que é que vai acontecer aqui? E o texto fala que Abraão pegou Isaac, amarrou ele e colocou sobre o altar. Então, eu entendo que chegou um momento em que o próprio Isaac entendeu que ele seria o sacrifício. Onde Isaac acabou tendo que renunciar também e aceitar que ele seria o sacrifício. E Abraão
aceitou Isaac também como sacrifício e obedeceu à vontade do pai e ia sacrificar o seu filho. O coração dele já estava decidido do que ia fazer. Ele não chegou a executar de fato, mas acredito eu que no seu coração já estava como se tivesse executado, porque ele já estava com o punhal lá em cima. E isso agradou o coração de Deus. Esse é o ponto chave. Isso, a obediência da renúncia, agradou o coração de Deus. Deus não queria simplesmente tomar a vida de Isaac. Deus queria levar Abraão para um lugar de experiência com ele. Deus queria elevar o patamar de experiência com Abraão. Talvez nessa noite o Senhor esteja querendo elevar patamares aqui nesse lugar. Levar a mim e a você a um lugar mais profundo de experiência com Ele também. A lenha já está no altar. Eu pergunto a você, onde está o sacrifício? A lenha já está no altar. E onde está o sacrifício? Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 22. De 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Sacrifique o velho homem. Deixe para trás o velho homem. Deixe para trás as velhas práticas. Deixe para trás aquilo que não agrada o coração de Deus. Um ano passou, um ano se findou lá atrás. Agora é um novo ano e o Senhor nos dá uma nova chance de começar o ano agradando o coração do nosso Pai. Nos revestindo do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. O que é que nós precisamos deixar no altar nessa noite? O que é que nós precisamos entregar ao Senhor para que a nossa vida seja diferente? Para que nós possamos romper e viver algo novo com o Senhor. Existem renúncias que muitas vezes para mim, estava até conversando com o Karen nessa semana passada, que muitas vezes existem renúncias que pessoas fazem que para mim muitas vezes não faz muito sentido. Mas para você fazer faz sentido. Porque é algo que está afetando a sua vida diretamente. E talvez você precise deixar no altar, para que você possa seguir em frente. Eu já vi pessoas renunciando à vaidade. Para mim não faz sentido. Muitas vezes. Mas para aquela pessoa foi necessário sacrificar algo nela, onde ela se colocava no centro, para ser o centro das atenções. E talvez ela entendeu, eu não tenho equilíbrio, então eu vou entregar isso daqui para o Senhor. Para que não mais eu seja vista, mas para que Ele de alguma forma seja visto em mim. Uma renúncia. Tem pessoas que muitas vezes precisam renunciar a uma prática de pecado.
um hábito que é costumeiro fazer e que entristece o coração de Deus. Tem pessoas que muitas vezes precisam renunciar o seu tempo na internet. Faz sentido? Talvez para mim não faça, porque é uma questão de equilíbrio, mas muitas vezes você precisa, para que você comece, para que você consiga dedicar mais tempo ao Senhor. É uma renúncia, para que você possa ter uma experiência com Ele. Já vi pessoas tendo que entregar relacionamentos, porque colocaram o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, na frente do Senhor. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Existe um espaço na nossa vida que é dele, e mais ninguém pode estar lá. E muitas vezes nós, pela nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a nossa cultura de criar deuses, de criar ídolos, de idolatrar pessoas, de idolatrar coisas, políticos, cantores, pregadores, canções, práticas, ideologias. E muitas vezes nós colocamos isso como deuses dentro do nosso coração. Mas o que é que nessa noite o Senhor nos convida a deixar no altar, para que nós possamos romper isso e o nosso nível de intimidade seja elevado com Ele. Aquilo que muitas vezes ninguém sabe e ninguém vê, mas é aquilo que nós precisamos deixar no altar. Muitas vezes, queridos, nós nos apegamos até a sentimentos que não agradam o coração de Deus. Às vezes a insegurança é nossa amiga. Eu preciso renunciar a estar nesse lugar de insegurança. Às vezes o medo é nosso melhor amigo. Meu Deus, estou com medo disso, estou com medo daquilo. E você não consegue romper, porque você só vive no lugar do medo. E talvez você precise renunciar a isso e falar: eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ter a insegurança. Eu não quero mais ser um mentiroso. E deixar para trás o velho homem, deixar para trás a velha prática. Às vezes é um tipo de roupa que você veste que não agrada o coração de Deus. Sei lá, para mim muitas vezes não faz sentido, mas você sabe aquilo que você precisa entregar no altar. E o Senhor nos convida, queridos, a começar o ano alegrando o coração dele. É isso que um filho faz, alegra o coração do seu pai. Foi isso que Jesus fez ao se entregar por mim e por você. Eu já estou terminando, mas voltando para o texto original, nós começamos lá em Gênesis 22. Um novo chamado foi dado a Abraão. A partir do versículo 10 diz assim: Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. E o anjo disse: não estendas a tua mão contra o rapaz, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho amado, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás um carneiro preso pelo chifre. Mas que versículo 14 diz... Não, aqui o versículo 15 diz: o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que
Eu te acumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Ou seja, depois do sacrifício, depois da renúncia, depois da obediência, uma nova promessa foi estabelecida sobre a vida de Abraão. Quer viver o novo de Deus? Obedece. Quer ouvir algo novo da parte de Deus? Obedece, se submete, renuncia, agrada o coração dele, que novas coisas, bênçãos virão sobre as nossas vidas. Novos lugares, novas ordenanças, novas promessas vão ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão a partir do momento em que ele agradou o coração do pai. O pai disse para ele: Abraão, eu conheço agora o teu coração, e o que você fez me agradou, e por causa disso, não como moeda de troca, porque com Deus não se brinca, não se barganha, mas por conta da fidelidade dele, ele disse: olha, a partir de hoje, eu te asseguro uma nova promessa sobre a tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, se eu e você obedecermos também a promessa, a ordenança do Senhor, Ele pode liberar uma nova palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nos levar a um novo lugar nele também. Você quer viver o novo de Deus? Amém? Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero romper no Senhor esse ano, agradar o coração dEle, acima de qualquer coisa, ainda que outras bênçãos, outras promessas não venham, mas eu quero agradar o coração dEle, porque foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu e você nós fomos chamados. A obediência nos leva a viver o novo de Deus. Vamos nos colocar de pé.